Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Geografia e venho trazer mais um tema de atualidades para vocês. A ideia aqui é que você se prepare tanto para uma possível questão que possa cair no caderno de humanas, mas também como um possível tema para a redação, tá? Então na aula 1 fizemos mobilidade urbana, quem não assistiu assista, tá gravadinha, e agora envelhecimento populacional no Brasil, tá? Nosso tema, vamos para os slides. Causas do envelhecimento populacional. Primeiro, queda na taxa de natalidade. As mudanças nos padrões reprodutivos, como o planejamento familiar e maior participação da mulher no mercado de trabalho, resultaram em uma diminuição acentuada da taxa de natalidade no Brasil. Gente, esse é um assunto que o Enem já vem falando há algum tempo, pelo seguinte. Lá na década de 50 e 60, as famílias normalmente, a média de crianças eram 6 crianças por família, por mulher, tá? E aí vocês sabem de casos, os avós de vocês tiveram 10, 12, 15, enfim. Mas a média nacional era 6. Na década de 80, essa média nacional caiu para 3. Então você já tem aí uma queda na quantidade de filhos por família. Nos anos 2000 a 2010, caiu para 1,5, tá? E a gente vem mantendo essa média. Você está falando aí que a cada 2 famílias, uma família tem 2 crianças e a outra família tem um filho, tem uma criança. Então diminuiu bastante a quantidade de filhos. Isso se deve a quê? Quais são as razões? Primeiro que, há um tempo atrás, nossa nação, né? O Brasil era um país essencialmente rural. Na zona rural era comum você ter vários filhos, tá? Até mesmo porque você tinha um trabalho, né? A lida no campo, onde os filhos acabam entrando também para ajudar. Então você tinha uma característica de ter muitos filhos. Outra situação, os métodos contraceptivos, quando apareceram, diminuiu também, porque você agora tem meios para poder evitar uma gravidez, caso não seja desejada. Isso também é outro ponto. E a inserção da mulher no mercado de trabalho, ele vai fechar esses 3 pontos principais para a diminuição da taxa de natalidade. A mulher trabalhando no mesmo tempo, né, quantitativo de tempo que o homem, você acaba que o homem trabalhando fora, a mulher trabalhando fora, não tem como ter 2, 3, 6, 8, 10 filhos. Obviamente isso vai cair também. Então nós temos aí já um problema. A quantidade de filhos caindo, a população brasileira vivendo um pouco mais, então a tendência é envelhecimento. Hoje nós temos uma quantidade menor de crianças no país do que de adultos. Tá? No futuro, o que pode acontecer? Teremos mais idosos do que adultos e mais adultos do que crianças. Então a nossa pirâmide etária ela vai inverter. Teremos uma população envelhecida. Isso traz problemas e por isso pode ser um tema de redação para você trazer essa solução para o país. O que podemos fazer? Incentivar a taxa de natalidade, a fazer reformas previdenciárias, mudar o tempo de trabalho, regras da aposentadoria, enfim. São questionamentos que o tema da redação pode trazer para você. Temos aqui o aumento da expectativa de vida, como eu já falei, avanços da medicina, onde a população está vivendo mais tempo, melhoria das condições de vida e acesso a cuidados de saúde, contribuíram para o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Isso eu já tinha falado para vocês agora há pouco, né? Você está vivendo mais. O brasileiro hoje está conseguindo ter uma média de quase 80 anos. Então, a expectativa de vida é interessante. 72, 73 anos para homens, 78, 79 para mulheres. Lembrando que as mulheres normalmente vivem 5 anos a mais que os homens, tá? Isso praticamente em todos os países. Então, nós estamos com uma melhoria na qualidade de vida, isso aumenta a expectativa, então temos mais idosos daqui para frente. E temos também a transição demográfica. O Brasil está passando por uma transição demográfica, com uma população que envelhece gradualmente, com implicações sociais, econômicas e políticas significativas. Gente, é isso. Nós temos um país que não foi preparado para ter um número tão grande de idosos. E aí isso é ruim? Claro que não. Quanto mais idosos nós temos, significa que a saúde está melhor, a qualidade de vida está melhor. Positivo, legal. Mas o que estamos fazendo para melhorar a qualidade de vida ainda mais? Esse quantitativo de idosos que vem crescendo. Então temos que planejar melhor, tá? Tanto a questão da recreativo, quanto a questão mesmo de trabalho, né? Idosos que estão chegando aos 60, 70 anos com saúde. E aí eles vão ficar fora do mercado de trabalho? Muitas vezes eles querem continuar trabalhando, contribuindo para a sociedade. São discussões para a gente fazer, tá?
Então, desafios no sistema de saúde é um dos pontos. Acesso equitativo aos serviços, ou seja, acesso equilibrado, igual. Garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde, especialmente para idosos de baixa renda. É um desafio fundamental. Claro, quem tem uma renda melhor tem plano de saúde, consegue ir em hospitais particulares e tudo mais. Mas não é o caso da maioria da população brasileira. Então, como que a gente vai ter um sistema de saúde que possa ser melhor ainda, principalmente pensando nessa população mais idosa, tá? Profissionais das diversas áreas, fisioterapeutas que vem crescendo muito essa necessidade, cuidadores de idosos também. Então são temas que você tem que pensar, né? Como que a gente vai melhorar a saúde dessa população que está envelhecendo? Aumento da demanda por serviços. O envelhecimento da população leva a um aumento expressivo na demanda por serviços de saúde, incluindo cuidados de longa duração e tratamento de doenças crônicas, como eu já havia falado agora há pouco. E a necessidade de adaptação. O sistema de saúde precisa se adaptar para atender as necessidades específicas da população idosa, com foco em cuidados preventivos e de reabilitação. Tudo que eu já havia falado agora, esse cuidado, né? Então a gente vai ficando mais velho, é normal, né? Começa a ter um problema aqui nas juntas, articulações. E o cuidado tem que ser mais específico mesmo. Então, a questão mesmo de uma fisioterapia, né? Como é que vai ser? Esse serviço gratuito na rede pública tem que ser oferecido, né? Então, a longo prazo, doenças crônicas, doenças que você vai ter que tratar durante 20, 30 anos. Então, isso é um problema também e temos que já pensar. O tema de redação pode ser que foque nessa parte, tá? A saúde com o idoso brasileiro. E no sistema previdenciário temos os desafios também. Aumento da despesa, o envelhecimento da população leva a um aumento expressivo nas despesas com aposentadorias e pensões, pressionando o sistema previdenciário. Aqui vem a questão, tivemos a reforma da Previdência, né, que foi discutida a partir de 2018, e aí, claro, aumentou o tempo de serviço do trabalhador. Quanto mais pessoas aposentadas, maior a despesa para o Estado enquanto nação. Então a Previdência vai ter que arcar com a aposentadoria desse pessoal. E claro, isso é um problema de governo. O governo tem que pensar nisso. E você pode trazer soluções. Por exemplo, dar subsídios para os trabalhadores que chegarem ao tempo de aposentadoria poderem continuar trabalhando caso queiram. É uma forma dele contribuir e ele ainda vai conseguir ter uma renda melhor e vai poder, né, ter uma qualidade de vida melhor. São soluções para vocês pensarem também. Mas isso é algo, né, que o governo já vem pensando e pode melhorar. Desequilíbrio atuarial, né, atuarial. A relação entre contribuintes e beneficiários se altera, comprometendo o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário. Aqui nesse caso é o seguinte, o que seria esse termo? Você vai ter mais pessoas recebendo aposentadoria do que pessoas contribuindo com a Previdência. Isso é déficit, tá? Vai faltar dinheiro para pagar aposentados. Eu vou ter um número muito maior de gente aposentada do que gente trabalhando. E aí, como é que você vai solucionar isso? Vai aumentar a carga de impostos, né, de contribuição do trabalhador? Vai equilibrar de outra forma? Então, esse é um problema, é um desafio para a gente poder discutir. E temos necessidade de reformas, claramente. Reformas no sistema previdenciário são necessárias para garantir a sua sustentabilidade e atender às necessidades da população idosa. Como a gente já vinha discutido aqui também, Previdência Social precisa discutir esse ponto, né? Como que a gente vai ter essas reformas previdenciárias, ok? E aí as políticas públicas para envelhecimento, Previdência Social, reformas no sistema previdenciário para garantir sustentabilidade e a proteção dos idosos. Isso é qualidade de vida, tá, gente? Que ele possa se aposentar com qualidade. Assistência à saúde, políticas que ampliem o acesso a serviços de saúde especializados para a população idosa. Tem que ser um serviço mais específico mesmo para essa população. Educação e capacitação, programas que promovam o envelhecimento ativo e a aprendizagem ao longo da vida. Nós temos problemas de saúde mental. Então, essa população idosa não pode simplesmente parar sua vida. Não tem que simplesmente ficar cessar todas as atividades. Então, você tem cursos, você tem atividades lúdicas, você tem atividades que ele fique sempre ativo.
Se o idoso está ativo, ele vai adoecer menos. Isso também vai pesar menos, tanto na questão da saúde, né? Questão de hospitais lotados e tudo mais. Temos as doenças que vêm causando isso, né? O Alzheimer, por exemplo, né? Então você tem ali a atividade de leitura, atividade prática, construção de objetos. Então essas atividades ajudam e é uma forma de melhorar a qualidade de vida. E temos assistência social, que são políticas de apoio à família e fortalecimento da rede de proteção social para idosos. E aí é um trabalho, obviamente, não só do poder público, mas as famílias precisam estar instruídas porque a quantidade de idosos vem aumentando. Então, aquela pessoa que cuidou de mim quando eu era criança, agora vai precisar de um cuidado meu também, porque ele vai precisar de uma atenção especial. E algumas famílias ainda não entenderam essa parte, né? Então não é só o governo que tem que tomar cuidado, mas nós também, enquanto familiares dessa população. E aí nós temos aqui, né, estudos de caso e exemplos práticos. Cuidado familiar, a família desempenha um papel fundamental no cuidado e apoio aos idosos, promovendo seu bem-estar e autonomia, como eu acabei de falar para vocês. Engajamento comunitário. O envolvimento da comunidade é essencial para criar uma rede de suporte e inclusão social aos idosos, trazendo mais uma vez a responsabilidade para a sociedade civil, não só para o governo. Onde é que o governo entra aqui? Por exemplo, na construção de praças que sejam seguras, lúdicas e eficientes para essa população. E a família poder ter um acesso, né, e uma estrutura física melhor para esse idoso. E temos o protagonismo do idoso, que é essencial. Fomentar o protagonismo e a participação dos idosos na comunidade contribui para o envelhecimento ativo e digno. Ele não pode ser apenas mais um na sociedade, mas ele já contribuiu ao longo da vida, por que não continuar contribuindo? Não precisa ser apenas trabalhando. Mas todo idoso ele tem muita coisa a ensinar, muita coisa a desenvolver também. Então ficar em casa, sentado no sofá, na cadeira de balanço, isso não vai trazer qualidade de vida para ele. Ele vai ter que ficar ativo, isso ajuda mentalmente e fisicamente também, certo? Papel da família. Como já falamos aqui, né, a família desempenha um papel fundamental no cuidado e apoio aos idosos, promovendo seu bem-estar e autonomia, já comentamos. O engajamento comunitário, envolvimento da comunidade é essencial para essa rede, né, esse suporte de apoio. E o protagonismo do idoso, que falamos também aqui, né? Fomentar o protagonismo e a participação dos idosos na comunidade. Ele vai ter um envelhecimento digno, tá? Mais saudável. Isso aqui são temas para você poder anotar, tá? Vai com calma, anota, aprofunda seu conhecimento sobre isso, porque vai ajudar nos argumentos lá na redação. Lembrando que tanto são questões, quanto pode ser tema de redação. Então você tem argumentos para isso. E aqui as considerações finais sobre o tema. O envelhecimento populacional no Brasil é um fenômeno complexo que requer uma abordagem multidimensional envolvendo políticas públicas, adaptações nos sistemas de saúde e previdência e o fortalecimento do papel da família e da comunidade. É crucial que o país se prepare para lidar com os desafios e aproveitar as oportunidades trazidas por essa transição demográfica. Não podemos olhar como um problema apenas, tá? Mas olha que oportunidade nós estamos tendo, pela primeira vez na história do nosso país, ter um quantitativo de idosos vivendo bem, né? Vivendo mais e com qualidade de vida, com saúde, com um papel na sociedade que vai nos ajudar cada vez mais enquanto nação. Lembrando que os idosos têm muito a contribuir, né, com a educação, com a qualidade de vida, com os ensinamentos. Então, essa aqui é a conclusão final, você pode usar isso também na sua redação. Temos uma questãozinha que o Enem trouxe em 2018, falando sobre essa ideia de transição demográfica. Então, aqui nós temos, né? Sempre lembrando, é bom analisar a tabela, o gráfico, a resposta sempre está no gráfico. Então, nós temos aqui a pirâmide etária de 1980, né? A base da pirâmide são crianças de 0 a 9 anos e o topo da pirâmide ali de 70 anos ou mais. Reparem que a base em 80 está bem larga e o topo ele está bem estreito, ou seja, nós temos muitas crianças e poucos idosos. Então, essa era a realidade em 80. 2011, nós temos aqui uma pirâmide que está virando uma coxinha, né? Olha como a base diminuiu. O meio dela ali está bem mais largo, porque as crianças lá de 80 agora são adultos em 2011.
E o topo da pirâmide está um pouco mais largo. Aqueles adultos de 80 agora são idosos em 2011. E temos uma projeção para 2040. Repare que ela é praticamente invertida em relação a 80. A base estreita, menos crianças ainda nascendo. O meio dela está bem largo ali e o topo, lá em cima, está bem mais largo. Ou seja, teremos uma população, previsão para 2040, que já está bem pertinho aí chegando, de ter muito mais idosos do que crianças no nosso país. Então, essa é a análise que a tabela vem trazendo, que o gráfico vem trazendo. Perfeito. Analisou isso, temos o comando. Temos aqui o texto, composição da população brasileira por faixa de idade, analisamos, e o comando dela. A evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência. Qual é a tendência dessa pirâmide? Um crescimento da faixa juvenil? Não. Nós vimos que, na verdade, a faixa juvenil diminuiu. Aumento da expectativa de vida? Faz sentido. Nós temos aí mais idosos, a quantidade de idosos aumentou nessa projeção. De 80 para 2011 já vimos isso. C. Elevação da taxa de fecundidade. Está nascendo mais crianças? Não é o que a pirâmide vem trazendo. Predomínio da população masculina. Se você olhar a pirâmide etária aqui, as três pirâmides, tem uma faixa mais escura, que são as mulheres, e a mais clara, que são os homens. Não aumentou a quantidade masculina, não. Na verdade, aumenta-se, e essa projeção vem acontecendo de fato, o número de mulheres no país vem aumentando em relação ao de homens, tá? E na letra E, expansão do índice de mortalidade. A mortalidade vem caindo, não vem expandindo. Então, analisando as alternativas aqui, você vai ter a letra B. Claro, aumento da expectativa de vida, que é o assunto da nossa aula de hoje. Gente, foi um prazer inenarrável trazer esse conteúdo para vocês e ficamos até a próxima aula. Valeu!